Oi, tudo bom? O que vamos fazer nessa videoaula é continuar com as nossas discussões epistemológicas sobre como a comunidade científica tem se autocompreendido, como ela está fazendo ciência, como se faz, como se produz conhecimento verdadeiro. E para isso, nessa videoaula em particular, vamos continuar aprofundando na proposta de Thomas Kuhn, o autor da Estrutura das Revoluções Científicas, particularmente no que corresponde, no que refere a seu vínculo com as ciências humanas, com as ciências sociais e humanas. Sendo que ele, na Estrutura das Revoluções Científicas, está trabalhando ciências naturais, e ele vai ir para a história da astronomia, da física, da química, mas ele está fazendo de alguma maneira uma história da ciência, uma filosofia da ciência que termina sendo uma história da ciência e uma sociologia da ciência. Ele tem que, ou quer dizer, teríamos que perguntar para ele como ele está pensando o seu próprio livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, como avaliar essa proposta como ciência. Para isso eu vou usar um texto de Carlos Jacinto Mota, Thomas Kuhn e a demarcação entre as ciências naturais e as ciências humanas. E o que ele vai trazer é justamente dois problemas fundamentais que têm a ver com os critérios de demarcação, que demarcariam o que a gente já viu, ciência da não ciência, da pseudociência, e o que são as ciências naturais do que são as ciências sociais e humanas. Como distinguir elas, como fazer que elas, demarcar quais são, como determinar o estatuto científico de determinada disciplina e como isso ajudaria a pensar ou não as disciplinas, as ciências sociais e humanas. Porque, de fato, nós temos já no século XX o Círculo de Viena, que a gente já viu, que vai falar de uma lógica do fisicalismo, onde as ciências sociais e humanas, para ser ciência, devem seguir o modelo da física. Quer dizer, devem poder falar numa linguagem que refira a objetos testáveis, a objetos empíricos. Né? Essa linguagem é a que determinaria que essa linguagem, que seria a linguagem da física, o modelo da física de objetos em coordenadas espaciotemporais, e as nossas afirmações têm que ter um ponto a ponto com essas proposições, com essas observações. Isso também demarcaria quais das ciências sociais humanas seriam de fato ciências e quais não. E o Thomas Kuhn traz uma proposta que vai derrubar essa pretensão do Círculo de Viena e do positivismo lógico de achar que as ciências são, de fato, estão livres de fatores extracientíficos, né? de valores morais, de discussões psicológicas, sociológicas, que estão aí fundamentando também que será científico e que não em cada época. De fato, ele vai falar de paradigmas, o que a gente já viu, que vai determinar cada paradigma que promete a resolução de problemas e que, de fato, permitiria um consenso dentro de uma comunidade científica que finalmente seria o que demarcaria que é científico e que não, iria de encontro com a proposta do positivismo lógico. Ele iria em contra de, né? Não teria... Porque tira a objetividade da ciência e coloca em questão também a física como uma ciência completamente neutra. No texto, Mota vai nos contar que a palavra paradigma, que foi muito problemática para Thomas Kuhn, porque ele tem muitas definições na Estrutura das Revoluções Científicas, então ele decide mudar por matriz disciplinar, no pós-fácil, que também está no livro, que está no SIGA, e ele vai dizer, a matriz disciplinar é aquilo que uma comunidade científica compartilha para dizer que é uma comunidade científica, né? Somente com a posse de uma matriz disciplinar amplamente compartilhada é possível a existência da ciência normal,
Lembra da ciência normal? Aquele empreendimento científico cuja principal atividade é a resolução de problemas e cujo sucesso significa o que chamamos de progresso científico, um momento cumulativo da ciência. Se uma matriz disciplinar, o que a gente chamava de paradigma, amplamente aceita, ou a existência de várias matrizes em competição, não haveria ciência normal. Tal situação caracteriza uma ciência ainda não desenvolvida ou o período de quebra de paradigma, momento de ruptura com os compromissos e crenças que resulta na chamada revolução científica. Sim, isso é mais ou menos o que a gente já está vendo faz tempo de Thomas Kuhn, mas é importante relembrar. O que acontece com as ciências humanas? Sim, se as ciências humanas não têm a capacidade de resolver problemas, ou que tem uma característica muito particular, que elas são multiparadigmáticas. Sempre tem múltiplas opções para pensar, múltiplas opções teóricas, múltiplos paradigmas para pensar os fenômenos. Como durante o processo revolucionário não há unidade nos compromissos assumidos pela comunidade científica, a tarefa de resolução de problemas, que marca a atividade científica, não pode ser realizada a contento e as soluções apresentadas para os problemas não conseguem impor o necessário consenso para o estabelecimento da ciência normal. As ciências humanas chegam, então, à ciência normal se elas são multiparadigmáticas? Nas ciências humanas, ao contrário, a busca por novas teorias parece ser a atividade corriqueira realizada por seus integrantes e por suas integrantes. Então temos o problema da demarcação. O que podemos dizer que é científico e que não é científico? E ele vai dizer que é difícil, se não sempre impreciso, demarcar o que é científico e que não. Como parece estar bem ciente da necessidade de se estabelecer critérios de demarcação para a ciência, mas também tem plena consciência da ausência ou imprecisão deles. Reconhece-se a atividade de um grupo como científica, ou artística, ou médica, em parte por sua semelhança a outros campos do mesmo grupo, e em parte por sua diferença com respeito a atividades de outros grupos disciplinares. Essa é uma questão, quer dizer, é um parecido com outros grupos que têm a capacidade de dizer que são científicos. Kuhn declara que somente por meio do acesso a um vocabulário adequado poderemos nos referir a atividades de outras épocas e rotulá-las científicas ou não científicas. Quer dizer, ainda que ele entenda que há uma imprecisão nos critérios de demarcação, e ainda que ele descubra ou afirme que tem a ver com uma semelhança, ele ainda insiste na necessidade de um vocabulário adequado para olhar na história e dizer que é científico e que não. E isso aí é problemático para Thomas Kuhn em particular, porque esse vocabulário adequado é o que Thomas Kuhn, precisaria para fazer a estrutura das revoluções científicas. Porque ele, de fato, está fazendo essa leitura do passado. Né? Ele está fazendo ciência humana, ciência social e humana. Então, temos que nos enfrentar a esse problema do Estatuto Científico das Ciências Humanas. Quando falamos do vocabulário adequado, Mota vai nos dizer que nós enfrentamos o problema da interpretação. Ou talvez abordar esse problema em Thomas Kuhn nos ajude a compreender um pouquinho mais como ele está pensando a sua própria tarefa. Ele vai discutir, Thomas Kuhn, vai discutir com o texto de Charles Taylor, A Interpretação e Ciências do Homem, onde Taylor vai distinguir entre as ciências naturais e ciências humanas a partir das principais atividades que esses dois campos disciplinares têm. Para as ciências naturais seria a solução de problemas, que é o que a gente chamaria na linguagem kuhniana de momentos de ciência normal, e as ciências humanas seria hermenêutica, quer dizer, o momento da interpretação. Para Taylor, a interpretação hermenêutica busca a compreensão das ações e a recuperação do significado, do comportamento de homens e mulheres e outros gêneros em outras épocas ou outras culturas.
A dificuldade ou a peculiaridade das interpretações reside no fato de que os elementos acessíveis aos estudos de tais comportamentos são influenciados por muitos elementos psicológicos, o que determina seu significado, enquanto que o estudo de elementos ou fenômenos do mundo natural seriam objetivos e sem significados. E, por isso mesmo, dispensam a necessidade de interpretações para serem acessados. Essa é a ideia de Taylor sobre a hermenêutica, recuperar o significado do comportamento, que seria, então, contrário ao objetivo das ciências naturais. Kuhn não vai aceitar essa distinção, não primeiro para defender as ciências humanas, mas porque ele entende que não existe, de fato, nas ciências naturais, não mais do que nas ciências humanas, um conjunto de categorias que seja neutro, independente de cultura, e no qual a população seja de objetos, seja de ações. Por quê? Porque ele vai dizer, eu não posso olhar o céu dos gregos, né? As estrelas, a lua como satélite, os corpos celestes, eu os olho, os observo e falo deles e os penso e os conceitualizo a partir de uma base hermenêutica que é compartilhada por uma época. E então, ainda que eu me refira aos mesmos objetos, eles não são os mesmos porque eles são lidos a partir de uma base hermenêutica específica. Não havendo a possibilidade de descrição objetiva em uma linguagem de dados brutos para as ciências naturais, temos que admitir que toda ciência possui uma base hermenêutica. Quer dizer, um produto histórico embasado na cultura em que os praticantes e as praticantes correntes são iniciados durante o processo de aprendizado. Quer dizer, base hermenêutica, essa objetividade que daria o objeto nas ciências naturais não é aceitado por Thomas Kuhn, porque a base hermenêutica também muda nas ciências naturais, na descrição que ele faz das mudanças entre diferentes momentos da ciência normal, né? Agora, não é possível afirmar, vai dizer Thomas Kuhn, que a atividade cotidiana de uma comunidade científica é hermenêutica. Sim? No momento de ciência normal, podemos, de fato, resolver problemas que o paradigma promete resolver. E é isso o que as ciências naturais, talvez, têm como momento de ciência normal. Segundo o pensamento de Kuhn, as ciências humanas são inteiramente hermenêuticas. Enquanto que as ciências naturais são hermenêuticas em muitos aspectos, quer dizer, temos essa base hermenêutica, ele vai insistir nisso, mas são predominantemente solucionadoras, no estágio chamado de ciência normal. Quer dizer, a ciência normal chega as ciências naturais chegam no momento de ciência normal a aceitar uma matriz disciplinar como consensuada pela comunidade científica, enquanto as ciências humanas não pareceriam chegar. E aí é que aparece um grande problema que vai trazer Mota. Poderiam, então, as ciências humanas agregarem às suas atividades a solução de problemas mediante a aceitação de uma matriz disciplinar dominante? Esse seria um problema que a gente jogaria no Kuhn. As possíveis respostas de Thomas Kuhn, ou como ele reflete sobre isso, é o que vai finalizar o artigo de Mota, quando ele diz: Kuhn vai aceitar que ele desconhece de qualquer princípio ou impedimento que barrem a possibilidade de alguma disciplina ou arte das ciências humanas se constituir como ciência normal. Quer dizer, ele, olhando na história, diz: na química se pensou em algum momento que não haveria momento de consenso. E ainda assim se chegou. De algum jeito, Kuhn está como olhando as ciências humanas e sociais como ciências jovens, pré-paradigmáticas, mas que não tem princípio, pelo menos, que contradiga que elas, em algum momento, vão chegar a um consenso. Por outro, ele vai dizer
que a história de uma dada ciência é marcada por revoluções, mas na história do seu desenvolvimento interno, no período entre as revoluções, o que encontramos é uma estabilidade do seu objeto de estudo. Então, para que as ciências humanas pudessem chegar ao momento da ciência normal, deveria haver uma estabilidade do objeto, o que chama Mota de permanência do objeto. Sobre esse aspecto, algumas ciências jovens podem oferecer perspectivas mais promissoras para um futuro epistemologicamente superior. E aí, Mota faz o exercício e convida a ler, a partir do vocabulário kuhniano, diferentes ciências, no caso dele, vocês podem ler no artigo, sociologia e psicanálise, onde tem uma tendência ou um intuito dentro da própria disciplina em encontrar essa permanência do objeto, em fixar ou de estabilizar o objeto que se olha. Né? Então, assim, talvez, diz Mota, sem concluir definitivamente, assim, essas ciências pré-paradigmáticas poderiam chegar num momento de ciência normal que, pelo menos, não tem princípio que contradiga que elas, em algum momento, chegariam a estar nesse lugar. O que acontece é que o objeto sociedade, o objeto economia, política, são objetos mutáveis, né? São inestáveis. Então, como o olhar de cada ciência podem chegar a pensar essa mutabilidade num momento de estabilidade, né? E esse pareceria para Mota, lendo Kuhn, o desafio dessas ciências humanas. Como olhar essa, ou como chegar a uma permanência do objeto. E que ele vai encontrar que tem aí algumas estratégias que as disciplinas estão pegando, estão conseguindo, estão construindo para chegar a isso. Né? Então, como pode nos ajudar a pensar a proposta kuhniana o Estatuto Científico das Ciências Humanas? Continuamos então aprofundando na proposta de Thomas Kuhn e nos ajudando a seguir pensando como a comunidade científica se pensa a si mesma e como nós podemos construir uma postura crítica frente à ciência que possa dizer como se acesse ao conhecimento verdadeiro, né? Bom estudo e até breve.